Olá, meu querido, minha querida, tudo bom? Que a paz e a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sua família. Eu gostaria de repartir com vocês mais uma vez. Eu não sei se essa claridade aqui da janela vai atrapalhar vocês, espero que não. Bom, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículos 5 e 6, fala assim para nós: Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém, o Senhor lhe tinha fechado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha fechado a madre. Versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é a respeito da competidora de Ana. Ela irritava a Ana para a Ana não comer. Embora ela recebesse uma parte excelente, isso significa que o Cana dava para ela uma parte, a melhor parte, uma parte abastada, entende? Dali do alimento. Eu acredito que o Cana, conforme está escrito aqui, ele a amava e de uma forma singela ele queria aquecer o coração de Ana, porque ele sabia que Ana era triste por não poder gerar, então ele queria compensar e fazer com que Ana se sentisse menos aflita pelo fato de não poder gerar. Então ele carinhosamente dava para Ana uma parte excelente, né, daquele alimento. Mas o que a sua competidora fazia? Irritava a Ana para Ana não usufruir daquilo que ela recebia de excelência. Então eu quero falar nessa manhã para quem estiver me ouvindo daí do outro lado da tela, que quantas das vezes Deus está fazendo algo para nós de forma excelente e nós não conseguimos focar naquilo que Deus está fazendo, porque acontece alguma coisa de um lado, de outro, para te fazer chorar, para te fazer ficar angustiado, angustiada, e isso fazer com que você não usufrua do que Deus está fazendo por você. Eu estou falando isso para você porque houve um dia, como eu disse sobre a série que eu estaria fazendo, eu passei por isso. Porque, às vezes, sabe, a palavra de Deus, ela é tão real e ela é tão presente, atuante na nossa vida, a gente nem percebe. Eu quero falar para vocês assim, preste atenção. Houve uma ocasião, eu trabalhava num órgão público e ali era um órgão muito visado, sabe? E eu não quero falar o nome aqui, mas aconteceu algo. Deus me havia feito uma promessa quando eu estava um dia numa reunião de oração. Deus me fez uma promessa, mas ele me avisou, né, que alguém ia se levantar, ia mover os quatro cantos contra mim. Mas o que acontece com a gente normalmente? Aí a gente começa a fazer assim um devaneio, o que será que vai acontecer? A gente começa a pensar um monte de coisa, né? Passado aproximadamente uns 4 meses do dia que houve essa promessa da parte de Deus para minha vida, aconteceu, eu fui promovida. E eu trabalhava, isso fazem alguns anos, mais de 20 anos. Eu trabalhava meio expediente. Então, o meu diretor,
ele me chamou na sala dele, eu até fiquei apreensiva, eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu fiquei preocupada, né? E, lógico, você tem plena ciência da sua vida, do seu comportamento, que você é uma pessoa correta, mas fofoca e mentira é o que não falta, né? Principalmente naquele órgão. Então, eu fui na sala dele, chegando lá, eu perguntei, o senhor me chamou? Ele disse, chamei sim, pode sentar aí, por favor. Aí eu sentei na mesa, na cadeira assim que estava de frente para a mesa dele, e aí ele começou a falar para mim algumas coisas, que eu não vou aqui entrar em detalhe, porque quem trabalha lá vai saber, ou quem já trabalhou também vai saber. Eu não queria, não é o foco aqui. O foco aqui é a ação de Deus. E aí ele entrou naqueles detalhes, conversou comigo, e quando determinada situação, ele disse, por isso, dona Miriam, eu resolvi que eu vou colocar a senhora para trabalhar em horário integral e vou dobrar o seu salário. E aquilo para mim foi extraordinário, porque meu salário, eu já ganhava mais do que o salário mínimo. Salário mínimo na época, nem me lembro quanto era. Mas eu ganhava quase 2 salários mínimos. E devido a essa promoção, dobrou. De 350 eu passei a ganhar 700. Então veja, foi uma explosão de salário, né? Eu passei a ganhar mais de 5 salários mínimos, porque eu já ganhava aproximadamente 2. Então, passou para 4 mais um pouquinho, né? Então, vamos colocar assim, 2 salários e meio, 2 salários não, 4 salários e meio mais ou menos. Fora o cartão alimentação, que era bem gordinho, na época era R$ 220, na época, R$ 220, eu calculo que hoje seria aproximadamente uns R$ 2.000 de vale alimentação e passagem, né? A minha passagem não era barata, porque a passagem daqui de Paciência para o centro da cidade, na época eu pagava, era 8 e pouco de passagem. Hoje, não sei quanto é que tá, né? Já aumentou bastante a passagem de lá para cá, para mais de 20 anos. Então, eu quero dizer para você o que Deus fez por mim. Então, eu era uma pessoa que não imaginava nunca ter um salário daquele, ter uma condição financeira daquela. E de repente eu me vi ali dentro da situação em comparação aos colegas, né? Porque todos me tinham muito respeito, todos me tratavam muito bem. Era, sabe, você está num ambiente que ninguém se importava com você, você era uma pessoa como todos os outros. Mas, a partir desse dia, eu passei a ser, assim, o patinho feio. Todo mundo falava mal de mim. Era uma fofoca, eu era o assunto das rodinhas. Gente, vocês não fazem ideia do que eu passei ali. E eu não lembrava da palavra profética que eu tinha recebido, de que uma pessoa se levantaria e moveria os 4 cantos contra mim. Eu não lembrava. Passado aproximadamente uns 2, 3 meses que eu estava dentro daquela situação, um dia eu estava dentro do metrô e eu estava chorando. A minha vida era chorar. E eu estava chorando, perguntando para Deus por que eu estava passando por aquilo. Eu estava assim, me lembro que eu estava em pé, segurando naquele ferro, assim, né, com a cabeça encostada assim no braço, e eu perguntava para Deus, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Pessoas que me conhecem aqui de tantos anos, por que agora estão me tratando assim? Nem falam comigo quando dá aquele olhar fulminante, essa vontade de avançar no pescoço. E eu não conseguia discernir, digerir aquilo. Mas sabe, Deus, ele permite a gente passar por certas coisas para também nos fazer mudar de postura. E eu precisava mudar de postura, porque era uma pessoa assim, muito dócil com todo mundo era
era, sabe, eu era uma pessoa completamente assim, vulnerável. E eu acredito que Deus ele queria colocar em mim um coração mais firme, mudar meu coração. Não que Deus quisesse que eu me tornasse uma pessoa má, perversa, nada disso. Mas ele queria que eu visse as coisas como ela realmente era. Porque às vezes você não tem nada. E quando você não tem nada, todo mundo te trata como um coitadinho, sabe? Aquela coisinha assim, insignificante. Mas quando Deus te coloca numa postura elevada, as pessoas se voltam contra você com uma ira muito grande. E era isso que Penina fazia com Ana. Então, eu quero trazer isso para o modo espiritual. Quando o inimigo das nossas almas, ele quer nos manter num jugo de submissão, de insignificância. E aí Deus te leva e para você poder entender que a batalha espiritual, ela existe. A guerra espiritual, ela é real. O inimigo se levanta contra um servo de Deus, uma serva de Deus, porque eu estava numa postura, embora sendo serva do Senhor, cômoda, no sentido de que estava tudo bem, tudo aquela, sabe, aquela água tranquila, mas quando as águas começam a se agitar, é aí que você precisa mudar a sua atitude de passividade para reagir contra aquilo que está acontecendo. Não se levantando contra ninguém, não agressiva com agressividade com ninguém, mas ser firme, ser constante, ser veemente. E eu não estava sendo nada daquilo. E nesse dia no metrô, o Senhor trouxe à minha memória a palavra profética de que alguém iria se levantar e mover os quatro cantos contra mim. E esse alguém era alguém que me tratava com, vou dizer, né, aparentemente, né, com muito carinho, com muito amor. Se sentava no meu colo, me chamava de Mirinha, meu nome é Miriam. E me chamava de Mirinha e era carinho para cá, carinho para lá. Mas daquele dia em diante, ela se tornou uma fera, sabe, um demônio. Ela mostrou quem era, como era o coração dela realmente. Isso, Deus não me mostrou isso para eu tê-la como inimiga, mas para eu conhecer as pessoas, como as pessoas realmente são. E a gente não pode ser assim. Nós temos, o Senhor, ele nos ensina nos evangelhos que a gente deve se alegrar com o que se alegra e chorar com os que choram. Então, nós não podemos, porque alguém, Deus elevou aquela pessoa, ficar enciumado por isso. Porque agora aquela pessoa recebeu um cargo dentro da igreja, vamos dizer assim, e agora, mas por que é aquela pessoa? Por que não fui eu? Porque eu sou dedicado, porque eu faço. É o tempo dela. Se Deus escolheu ela, quem sou eu para me levantar contra? E Penina foi essa pessoa que se levantou contra Ana e irritava a Ana para ela não usufruir do bem que Deus estava fazendo por ela. Porque Deus, ele sempre tem bem para fazer por um filho seu, uma filha. Então Deus, ele certamente tem feito algo pela tua vida e que você não está conseguindo usufruir porque você está olhando para o que Penina está fazendo contra você, para você ficar nessa situação de choro e de amargura, sem usufruir o que Deus já tem te dado. Então, veja, eu estava agora recebendo meu salário mais do que dobrado, porque foi maior. Eu estava podendo dar uma condição melhor para os meus filhos, para a minha casa, podendo ajudar muito mais o meu esposo na época. E agora, em vez de eu usufruir isso, eu só olhava porque alguém estava me olhando de cara feia, porque alguém estava fazendo fofoca com o meu nome, porque alguém estava. Olha como é que nós somos, porque eu estava assim, né? Às vezes você pode não ser assim, mas eu era assim.
E Deus, a partir dali, ele começou a mudar o meu coração, para eu, depois que eu consegui entender o que era que estava acontecendo no mundo espiritual e o que era que Deus estava tratando comigo para poder me tirar daquela condição, porque desde pequena, você vê, desde pequena vive de casa em casa, passando por situações difíceis, e agora casada, sendo mãe de família, trabalhando, e o inimigo sempre querendo me manter naquela condição, né? Como eu falei no vídeo passado, e sempre querendo me manter naquela condição. Mas Deus não queria e não quer isso, nem para mim, nem para você e nem para ninguém. Deus quer sempre nos levar para um patamar maior, nos elevar espiritualmente e fazer com que isso mude nas nossas reações, nas nossas atitudes, né? Se você tem fé, você não se envergonhe de ser uma pessoa de fé. Não importa o que falem contra você, você viva o que Deus tem para você, o que Deus tem te dado. Viva isso. Se alegre com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Ao invés de eu me alegrar com o que Deus estava fazendo por mim, eu estava debaixo de um jugo por causa de olhares perversos, de línguas maliciosas. E eu quero, nesta manhã, com essa palavra, trazer você para essa situação de viver o melhor de Deus para você. Porque Deus, ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Assim como ele fez por mim, ele faz também por você. Quem sabe ele já tem feito, mas você não está conseguindo enxergar o que ele está fazendo, porque você está vivendo a perturbação de penina na sua vida, do inimigo das nossas almas, que não quer permitir que você enxergue o bem de Deus. Só fique olhando para um lado e não olhe num todo o que Deus tem feito. E eu quero que nesta manhã você viva uma vida plena em Cristo. Você seja terrivelmente abençoado e que você viva tremendamente a bênção de Deus na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe e você leve uma vida de fé e seja cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus assim te abençoe no nome de Jesus.